Eu agradeço a participação de todos e todas. Solicito, como de praxe, que os nomes sejam colocados no nosso chat e que vocês permaneçam acordados até o final, tá? A aula vai ser curta, no máximo aí, às 14 horas eu estou encerrando, então fiquem tranquilos, não vai ser uma aula demorada. Então, eu sei que vocês têm que almoçar. Como o Rodrigo falou que acorda às 11, se ele acorda às 11, tomou café agora, então dá para esperar aí pelo menos até 3 horas da tarde para almoçar. Então, Não, mano, eu vou tomar o café foi o ainda. Rodrigo que falou. Então, ele me autorizou, então, com essa fala, prolongar um pouquinho mais a aula. Gente, como eu iniciei a fala, novamente eu me sinto meio desqualificado enquanto professor. Conferindo o gabarito de vocês, os formulários de vocês, fiquei feliz com alguns, não lembro de todos. O Nelton está presente? Nelton está presente? Eu acho que o Nelton não está presente, mas o Nelton, ele tinha, Professor, no último formulário, ele tinha dado uma remeladinha, mas nesse ele gabaritou. Não só ele, mas outros alunos também. Eu não lembro de todos, mas sei que o Nelton, o Nanes, eu sei, não sei se o Vitor, não lembro do Vitor, que eu fixei em outros e acabei não lembrando de todos. Mas alguns alunos gabaritaram, Daniela, do segundo C, e assim por diante, gabaritaram. Isso me deixa feliz, isso dá uma sensação de dever cumprido. Mas também, novamente, tive aqueles alunos que tiraram um acerto ou 2 acertos. Então, novamente, eu peço encarecidamente para você, gente. professor, Oi, Vitor. é isso que eu tenho uma dúvida, porque o senhor mandou um áudio lá no grupo falando pra gente olhar pra ver se estava certo. Aí eu olhei e a possível resposta tá batendo com a que eu coloquei, mas aqui no formulário tá como errado. Mas possível resposta, você fala da alternativa, da escrita, não é isso? Então, aqui diz que Não, tá. vai aparecer sempre como errado, Vitor. Isso aí você fica tranquilo. Porque, Aham. assim, isso é a correção automática. Então, ela aparece, todas dissertativa vai aparecer como errada, porque o formulário só corrige a dissertativa, que são respostas exatas. Nesse caso, é só você olhar, opa, bate, falei de chapetones, falei dos crioulos, dei a característica dele, parabéns, você acertou, gabaritou. Se era essa a dúvida, pode ficar tranquilo. Nessa devolutiva que eu mando para vocês, aparece como errado, mas eu faço a correção manual no caso da dissertativa. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Entendi. Beleza? O senhor tinha falado desse esquema pra mim da última vez mesmo, mas aí como o senhor viu outro e-mail, eu falei, já vai vir tudo arrumado. O senhor mandou dois. Não, é que nesse e-mail, porque o Daniel Souto me corrigiu, que a questão 5 e 6 não aparecia a alternativa correta, não estava aparecendo. Aí eu verifiquei que eu não esqueci de ticar lá na hora da devolutiva. Mas aí eu fiz essa correção e enviei novamente para que vocês conseguissem visualizar a alternativa, a questão 5 e 6. Então, aqueles que estão respondendo por responder, eu só deixo claro para vocês. Poxa, ali eu recebi a minha questão, a minha resposta, só acertei uma. E isso está acontecendo com alunos que estão presentes aqui, na recuperação a mesma coisa. Tá fazendo a recuperação e assim, mamãe mandou. Só que na questão da mamãe mandou, há muita falha. Não é uma técnica válida. Essa técnica até funciona em uma questão. Olha, nessa eu fiquei em dúvida, então vou chutar. Eu brinco sempre que existe a regra do chute, eu elimino todas absurdas e chuto entre aquelas 2 ou 3 questões que eu fiquei em dúvida. No entanto,
quando as pessoas abrem o formulário e respondem em alguns minutos, lembrando para vocês que fica o tempo registrado para a gente, em quanto tempo vocês responderam, é absurdo. Então, assim, poxa, na hora que eu vou fazer a correção, você que acertou uma, para mim é como se você não tivesse feito. Então, você vai ter um 0,1 de participação por ter feito o formulário, mas não vai alterar sua nota no final. Eu só estou deixando isso bem claro para vocês. Então, aqueles que estão respondendo de qualquer jeito, quando eu vou corrigir lá um acerto, e esse cara não se deu um trabalho, 2 acertos, de me questionar ou tirar alguma dúvida, significa que essa pessoa está simplesmente cumprindo tabela. Então, eu marco lá no formulário, é que eu não vou mostrar para não expor ninguém. Tá lá, o xizinho de respondido, no meu formulário está o X de respondido e o 1zinho, que foi 1 de acerto. Se foi 0 de acerto, do lado do X eu coloco o 0 de acerto. Quando eu vou dar a nota, é isso que eu vou levar em conta. A sua participação. Poxa, Ari, mas eu não acertei 100% e no final eu fiquei com 10. Eu considero o quê? O esforço. Olha, alguém está tentando, sempre está fazendo, errou uma, errou 2, mas, ok, merece um 10 pelo o momento que estamos vivendo. Às vezes, alguns podem questionar, poxa, teve uma questão que o Ari mandou, que eu errei 2, em outra eu errei 1, mas na nota final, eu fiquei com 10. A nota, gente, não é simplesmente lá, respondi aquela nota exata. O professor leva em conta tudo o que está acontecendo, o seu esforço, a sua participação na live, participação nos grupos, fazendo pergunta ou no privado, é isso que eu levo em conta. Então, já dei meu sermão do dia, só chamando atenção. Por que é que eu estou pegando no pé? Porque se fosse de alunos que eu sei que tem extrema dificuldade, eu entenderia. Mas quando eu recebo um acerto de um aluno que eu conheço no presencial, e vocês sabem que eu já conheço vocês, que vocês têm potencial e realmente estão fazendo só para que alguém não enche o saco ou ligue para a mãe dizendo que não fez, eu não posso fazer nada. Eu não tenho, não tem como eu considerar isso como atividade realizada. Você acertou 1, tem aluno que fez a recuperação e vai continuar com nota vermelha em história. Por quê? Porque em 5 questões da recuperação, em 5 formulários que eu mandei, acertou 1 ou 2 questões em todos os formulários. E não me perguntou nada. Então, desculpe-me, você não fez a recuperação, você não recuperou, você simplesmente cumpriu tabela para dizer que tinha mandado o formulário. Eu não avalio quem manda o formulário, eu avalio quem manda o formulário com qualidade. Ok? Obrigado, desculpa o desabafo, aqueles que não merecem, estão de parabéns. E os que não estão dentro dessa condição, que estão fazendo de qualquer jeito e estão assistindo as lives, pelo amor de Deus, leia pelo menos os PPTs. Dentro dos PPTs, se vocês olharem eles, eu mando todos sempre junto com a atividade. Eu já mando junto com o questionário para evitar que alguns percam. Então, no mínimo, se você ler os PTTs, acertaria, chutando baixo aí, 6 questões. Chutando baixo. Então, não assisti a live, mas eu li os slides que o Ari mandou, você acertaria 6 tranquilamente. Vamos para a apresentação. Gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês aí, que tem mais facilidade, me ajude numa questão. Se houver, porque alguns colegas, às vezes, têm dificuldade de falar no microfone. Se durante a aula, alguém fizer uma questão no chat aí sobre alguma pergunta sobre a aula, façam essa pergunta no microfone para mim, por gentileza, porque às vezes não. Eu, estando fazendo a apresentação, eu não consigo observar o chat. Eu não consigo. E, às vezes, eu me empolgo e acabo não vendo no final e tem perguntas que eu não respondo. Então, faz o seguinte,
Quem consegue fazer a pergunta pelo microfone, faça pelo microfone. Quem não está conseguindo, faça no chat, e eu peço aí que os líderes de classe, ou qualquer um fala, professor, tem uma pergunta aqui no chat, e leia para mim, por gentileza. Eu agradeceria muito se isso acontecer. Ok? Beleza, Ari, pode deixar. Valeu. Agora, vamos à aula. Estão conseguindo, estão visualizando o slide? Sim, sim. Ok. Deixa eu ver. Devolutiva da aula 5 e 6, tema processo de independência e formação do território da América Latina. Lembrando para vocês que eu não vou corrigir as de múltipla escolha, porque alguns não responderam e o formulário continua aberto para aqueles que não responderam e desejam tentar. Após essa aula, esses aqui são os objetivos, já li na aula passada, processo de independência. Então, dentro do contexto das independências do século XVIII, eu falei sobre o crescimento demográfico, crescimento na produção e o crescimento do comércio internacional. E quando nós estamos falando de comércio, produção e comércio, vai de encontro à aula de hoje, que é sobre a Revolução Inglesa. Então, nós falamos sempre nessa questão da América Latina, da questão do conflito de Napoleão com a Inglaterra, está dentro desse contexto da Revolução. A Inglaterra estava passando por uma revolução industrial, estava produzindo cada vez mais e queria mercado consumidor. Portugal e Espanha já não dominavam mais o comércio colonial, a Inglaterra e a França participavam ativamente desse comércio. Então, lembrando sempre, colônia comercializa com a metrópolis. Nesse final, no final aí no século XVIII, Portugal e Espanha enfraquecidos, endividados muitas vezes, já não controlavam esse comércio, e a Inglaterra e a França começaram a participar ativamente desse comércio. Crise no sistema colonial, resultado de uma série de fatores decorrente do próprio processo de colonização. A ascensão das classes sociais no nível econômico, refletindo na política. Então, nós falamos lá, no caso da Espanha, os crioulos, que eram uma classe privilegiada, mas não tinham os mesmos privilégios dos chapetones, que eram os espanhóis que tinham vindo direto para as colônias. Esses crioulos foram ascendendo socialmente, foram melhorando a sua situação. Com isso, eles queriam uma participação maior nas decisões políticas. Lembrando que eles, apesar de serem um grupo privilegiado, eles estavam abaixo dos chapetones, que ficavam com os maiores cargos administrativos. Então, são esses crioulos aí, num processo aí de desentendimento com os chapetones e com a coroa, que vão realizar aí o processo de independência na América Latina, com exceção do Brasil. Brasil tem um processo diferente. Uma sociedade de interesses, com interesses comerciais diferentes na metrópolis, relações comerciais começam a entrar em choque com as barreiras criadas pelo exclusivismo colonial. Ou seja, qual é o choque? Inglaterra está produzindo, França está produzindo, preciso comercializar, preciso de um mercado consumidor. As ideias iluministas do liberalismo. Opa, como assim? Eu tenho que negociar com a Espanha para ela repassar esses produtos para as colônias? Lógico, com lucro, diminuir, então, o lucro da Inglaterra e da França. Então, esses interesses, também aqui o chapetone, ou melhor, o crioulo, aquele cidadão que enriqueceu com o comércio ali, ele queria negociar direto. Poxa, por que é que eu tenho que comprar da Espanha se eu comprar da Inglaterra sai mais em conta? Então, esses conflitos de interesse vão culminar aí no processo de independência.
A influência das ideias iluministas, a independência não significou o fim do trabalho escravo ou o fim do latifúndio, mas a ascensão e a consolidação política de uma elite colonial, os crioulos. Lembrando, como eu falei para vocês, esse processo de independência, a população em geral, ela fica de fora. A população em geral, ela não participa ativamente ou diretamente nesse processo de descolonização, de independência, com exceção do caso do Haiti, que é uma revolta de escravo que causa a dependência. O Haiti é a única exceção onde os escravos conseguem levar aí o processo de independência. Lembrando que aí esse processo se dá através das ideias iluministas, também a independência dos Estados Unidos vai influenciar, porque, olha, se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Então, tem esse processo aí, a influência tanto das ideias iluministas, como da independência dos Estados Unidos, no caso aí da Inglaterra, se torna independente. No processo do Brasil, como eu falei, ele é diferente, porque não há apesar de haver também os interesses da elite local, mas ela não se dá num processo de lutas como se deram nas colônias francesa e espanhola. Nesse caso, o Brasil tem um processo diferente, que foi o que vai causar a independência do Brasil. A vinda da família real fugindo das invasões napoleônicas para o Brasil. Aqui, D. João vai elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algávia. Então, poxa, se a família real está no Brasil, o Brasil não poderia ser uma simples colônia. Já que nós estamos aqui no Brasil, elevamos ao Brasil a um reino, a uma condição de reino. E aí o Brasil passa, nesse momento, a família real, D. João, recebe o apoio da Inglaterra para fugir de Napoleão. Com isso, ele abre os portos brasileiros. Com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, essa elite brasileira começa aí a tomar gosto por o comércio direto. Com a volta da família real para Portugal, D. João retorna para assumir o trono português. Poxa, e agora? Eu não posso manter o Brasil como uma condição de reino, e aí há um interesse, um princípio de tentar voltar o Brasil para uma colônia. E aí, essa elite brasileira, o Partido Liberal Brasileiro, que influenciado com as ideias iluministas, vão contra... Professor. Oi. O Pedro falou para você aceitar ele. Mas, assim, ele não tem namorada? Porque eu vou aceitar, mas não quero confusão pro meu lado, hein? Aceitei um, manda o Pedro pedir de novo. Tá bom. Fala para ele que eu sou uma pessoa difícil, ele não tem que me pedir mais de uma vez. Pronto, Pedrinho, te aceitei. Agora você, se tiver namorada, arrumou confusão. Valeu, galera. Voltando à aula. Então, nesse processo de independência, aí a elite brasileira vai pressionar Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil como imperador, a decretar a independência, enquanto Portugal tentava forçar ele a retornar para Portugal, e aí eles nomeariam aqui um governador geral, e o Brasil voltava à condição de colônia novamente. No Grito do Ipiranga, como eu falei para vocês, lógico, eu preciso retratar a história da independência. Se eu disser que foi um acordo, foi comprado, foi financiado pela Inglaterra, ficaria chato. Então,
eu crio o grito do Ipiranga. Pedro Américo, que é quem é convidado para fazer, em 1888, o quadro O Grito do Ipiranga, e ali, preste atenção que do lado esquerdo, para quem olha da tela do computador, está ali a população de lado. Qual a crítica que alguns diz que o Pedro Américo faz nesse quadro? Ele está dizendo que a população ficou de lado, ficou à margem do processo de independência. Apesar do quadro ser irreal, de ser uma tentativa de criar um herói nacional, Dom Pedro como herói da independência do Brasil, ele faz uma crítica onde ele coloca a população do lado da tela, ou seja, nesse processo de independência não há uma participação popular, é uma independência da elite. Então, falamos também, novo país, pouca mudança. Não houve uma mudança ativa na questão do Brasil. Permaneceu dividido entre latifundiários, camadas médias e urbanas, homens livres, pobres e escravos. Ou seja, tudo continuou tal como estava. A única diferença foi para os mais ricos, que tinham interesses comerciais. Caso contrário, a população estava na mesma condição. Saímos da subordinação econômica portuguesa e passamos à subordinação econômica inglesa. Exportação com base na grande propriedade rural, monocultura, ou seja, a cultura de um único produto. Isso é um problema seríssimo, porque quando você produz uma única coisa, acontece que às vezes os preços caem. Então, você produz uma quantidade imensa de café, na hora de comercializar, o preço está baixo. Então, era complicado. Hoje, no Brasil, ele produz soja, milho e tantas outras coisas. Então, assim, às vezes há uma queda no preço de um produto que é compensado com outro. Nessa época, era monocultura, uma única cultura. Se era café, se era cana, e assim se dava esse processo a base de exportação nossa não era diversificada. Mantivemos o modelo econômico durante o Império. E aí vamos à questão 10. Essa é uma questão simples, porque todos os slides falaram sobre essa questão, sobre esses dois povos aí, esses dois grupos que rivalizaram no caso da independência espanhola. Durante o processo de independência espanhola, dois grupos destacaram como principais protagonistas adversários durante o confronto. Cite os dois protagonistas e suas principais características. Os dois grupos sociais coloniais se destacaram no processo de independência espanhola, foram os dois que tinham interesse diametralmente oposto nesse processo revolucionário, os espanhóis e os crioulos. Olha, eu já dei a resposta no próprio textinho que está aqui. Olha, os espanhóis e os crioulos. Lógico, os espanhóis, vocês mudem o nome para chapetones, que era o nome que se davam aí, e os crioulos. Os espanhóis, descendentes de europeu, nascidos na Europa, eram mais favorecidos pela administração colonial. Ocupavam postos altos, eram fiéis à coroa, de modo que lutaram contra as tentativas de independência. Já os crioulos, descendentes de espanhóis, mas nascidos na América, eram considerados como os inferiores aos espanhóis, de modo que ocupavam o posto submisso e viam na independência uma possibilidade de adquirir completamente os seus direitos pessoais e passassem a determinar política dos territórios coloniais de acordo com os interesses da população que o habitavam. Gente, pelo amor de Deus, é uma questão de interpretação básica. Se alguém errou essa questão, e eu sei que errou, mas eu vou deixar essa incógnita, é falta de atenção simples, gente. Gente, os dois grupos, espanhóis, se colocou espanhóis, está errado, porque havia um nome, chapetones e crioulos. Se colocou chapetones e crioulo,
Ok, já está certo. Quantos slides tem lá acima respondendo isso? E a própria explicação está no texto. Eu não precisava ler nada, somente a pergunta, que já tinha a resposta. Entre os motivos que ele se torna adversário, estavam relacionados ao fato de que os chapetones eram homens nascidos na Espanha e que detinham cargos administrativos e estrutura estatal colonial. Já os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos no continente americano e que, por conta dessa situação, não tinham os mesmos privilégios que os chapetones, apesar dos crioulos possuírem os meios de produção nas colônias. A única palavra que não está aí para dar a resposta inteira é a palavra chapetones. O resto vocês encontravam na própria questão. Lembrando para vocês... Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que é besta, é porque eu me confundo todinho. O Napoleão, ele era vivo nessa parte da história, né? Como? Napoleão. Ele ainda era vivo? Tão vivo que ele que causa todo esse processo. Ele. Você entendeu? São as conquistas de Napoleão, as tomadas ali, quando ele destitui o rei da Espanha e coloca o seu irmão como rei no reino da Espanha, que vai fomentar todo esse processo revolucionário. Então, ele estava vivo, sim. Ok? Então tá bom. Ok. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Lembrando, Ari, eu respondi coerente e tinha um xizinho de errado. Fica tranquilo. Vai aparecer errado para todos, mas o Ari corrige manualmente essa questão 10 por uma questão de impossibilidade de fazer isso pelo formulário. Aula 7 e 8, segundos anos, tema Revolução Industrial Inglesa. Agora, oi. Deixa eu falar a sua pergunta. O Simão Bolivier, sei lá como é que fala o nome dele. Bolívia. E ele era o quê? Esqueci o nome dele. Do Napoleão. Não tinha relação. Simão Bolívar era um crioulo, ele era descendente de espanhol. Tá. Tá bom. Ele fazia parte dos crioulos, do grupo dos crioulos. O objetivo, após essas aulas, os educandos, tá no plural, gente, porque corresponde a 2 aulas, tá? Os educandos devem estar aptos a reconhecer o conceito integrante do processo de produção industrial, reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de revolução industrial e identificar o significado e as consequências dessa divisão do trabalho para o trabalhador industrial, reconhecer que o processo de formação e transformação das instituições políticas sociais são resultado de lutas coletivas e reconhecer a importância dos movimentos sociais pela melhoria de condição de vida e trabalho ao longo da história. Lembrando aí que com a Revolução Industrial, gente, começa, de fato, uma mudança drástica na relação de trabalho. Surge aí, de fato, as 2 classes. A classe do patrão, do burguês, que era o detentor dos meios de produção, e a classe do proletariado. Agora já não tem mais o servidão. Até então, nós estávamos falando num processo de servidão durante a Europa inteira. Então, tinha lá o senhor feudal e tinha os servos, tinha o camponês. Agora, muda drasticamente essa questão estrutural. Eu vou deixar agora aqui, vai surgir o êxodo rural, ou seja, eu saio do campo e vou para a cidade. Um processo inverso do que acontece com a formação lá após a queda do Império Romano, que era o êxodo urbano. O povo saiu da cidade e foi para o campo, dando origem ali ao que nós chamamos de... Misericórdia, me ajudem.
Qual era o processo? Feudalismo. Quando o Império Romano cai, o povo sai da cidade devido à violência e às invasões bárbaras e vão para o campo. Dão origem ali ao feudalismo e à Idade Média. 1000 anos depois, passamos ali à sociedade moderna, e aí nós vamos ter, agora, antes era a nobreza e os servos e os plebeus em geral. Agora muda-se a relação, que é o burguês e o operário. Então, a classe burguesa e a classe operária. As habilidades estão relacionadas aos objetivos que eu coloquei lá: reconhecer o conceito entregando produção industrial, reconhecer a importância da divisão do trabalho nesse processo da revolução, identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho, ou seja, qual foi a consequência, o que aconteceu, qual foi essa mudança que vai agora haver uma divisão mais clara do trabalho. Reconhecer que o processo de formação e transformação da instituição política e sociais são resultado de luta, ou seja, se eu tenho um trabalhador que tem a força de trabalho, se eu tenho um patrão, que é aquele que contrata, e agora aqui eu tenho o que Marx vai chamar da divisão de classe. Karl Marx vai chamar isso daí de divisão de classe, ou seja, eu tenho a classe burguesa e a classe proletariada. E essa divisão de classe vai causar conflitos que ninguém dá nada a ninguém, né? O patrão não vai dizer, vou te dar um aumento porque você é bonzinho e merece. Foi mediante a luta, a formação de sindicato, que nós vamos falar no decorrer da aula. E reconhecer a importância dos movimentos sociais pela melhoria de condições de trabalho. Ninguém dá nada de graça a ninguém. Revolução Industrial, logo de cara, nós temos aí uma cidade industrial e as chaminés aí, trazendo um ar saudável para essa população. Se nós estamos reclamando da situação de hoje, imagina viver num bairro operário nesses dias. Era assim que os bairros operários eram. É tanto que os ricos, eles ficavam afastados dos bairros operários, porque a qualidade do ar era insuportável nesse processo aí de produção. Então, a principal fonte de energia inicial é o carvão. Então, você imagina aí como que era, as cidades eram cinzentas. O que é uma poluição, né? Poluição, aí é o processo. Eu fui irônico quando eu falei a melhoria do ar, era uma ironia pura, porque a qualidade do ar nos bairros operários eram precárias. Então, nós vamos, no decorrer dessa aula, aí, falar um pouquinho sobre isso. É todo o esforço do homem para transformar a matéria-prima em mercadoria. Para isso, ele se utiliza de ferramentas ou máquinas. Então, num processo industrial, é a tentativa do homem transformar matéria-prima em um produto, em uma mercadoria. Aí vocês têm a linha de produção, o Fordismo, né, que é o principal. A Ford vai ser o expoente aí da industrialização, do chamado criação da linha de produção. E aí tem um filme interessantíssimo, para quem gosta, que é um cinema mudo, lógico, não, mas é interessante, que é O Apito da Fábrica, que é o filme de Charles Chaplin. Conceito. Professor, Oi. por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Vamos chegar lá. Aqui Ah, tá. vai ter o porquê que o que faz da Inglaterra o lugar propício a acontecer a Revolução Industrial. Um dos fatores principais é a Revolução Gloriosa. Quando a Inglaterra deixa de ser um reino, uma monarquia absolutista, e vira uma monarquia parlamentarista, uma monarquia constitucional, já cria estrutura ali para o burguês que estava surgindo prosperar. Então,
um dos fatores foi a Revolução. A Inglaterra é a primeiro país da Europa a sair de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, uma monarquia constitucional. Conceitos. Conjunto de transformações técnico-científico ocorrido a partir do século XVIII na Inglaterra, caracterizado pela mudança nos meios produtivos. Anteriormente, nós tínhamos... deixa eu ver aqui, me falhou a memória. O artesanato. Primeira forma de produção era através do artesão. Depois, na Professor, Inglaterra... Oi? eu acho que tem gente querendo entrar. O povo tem que começar a acordar mais cedo. Já estamos terminando a aula e o povo quer entrar? Mas vamos lá. Bondoso. Daniel Souza. Perdeu a hora, né, seu Daniel? Próxima aula chega mais cedo, abençoado. Vamos lá. Deixa eu ver. Então, nós, a princípio, os meios de produção, a forma de produzir, era através do artesanato, ou seja, um artesão, um mestre de ofício, ele era responsável por produzir um determinado produto, e esse mestre de ofício, ele dominava todas as etapas do meio de produção. Então, se eu era fazedor de carroça, eu tinha que saber fazer a roda, eu tinha que saber trabalhar a madeira, eu tinha que lidar com todo o meio para produzir uma carroça. Então, ele normalmente tinha lá os seus ajudantes, era o mestre de ofício e os seus ajudantes, mas esse mestre de ofício, esse artesão, ele dominava todo o meio de produção. Depois nós passamos para o meio de produção da manufatura. Na manufatura, ocorre a principal mudança que vai ocorrer na manufatura é a divisão do trabalho. Agora, não necessariamente esse artesão faz tudo. Ele divide os trabalhos em parte e cada um executa uma parte desse trabalho. E depois a maquinofatura. Mas depois nós vamos definir direitinho cada uma. Definição da Revolução Industrial. Conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Ou seja, o artesão, ele tinha lá já as suas ferramentas. O artesão tinha lá o meio de produção, talvez a enxada, o martelo, o serrote, a agulha, no caso da costura, o tear, uma forma rudimentar, mas já existia. Era isso que nós estamos falando do artesanato. Tudo era manual. Na maquinofatura, na manufatura, há uma divisão de trabalho e ali começa a surgir as primeiras máquinas. Há o tear manual, mas a força motriz dessas máquinas que começam a surgir na manufatura é humana. O que é a força motriz? Qual a energia que faz essa máquina funcionar? A força humana ou a tração animal. No caso de algumas máquinas maiores, por exemplo, o moinho, que era movido à força animal. Mas quem era o agente principal? O ser humano. Então, o ser humano era quem fazia, ele era a força motriz por trás de tudo isso. Conjunto de mudanças tecnológicas e profundas na economia que transformaram a humanidade a partir do século XVIII, prolongando-se pelo século XIX, e a partir desse momento, a máquina foi suplementada, o trabalho humano, e uma nova relação entre o trabalho e o capital se impôs. Olha, com o processo de revolução industrial, há uma mudança significativa. Artesanato, trabalho individual, ferramentas manuais, manufatura, divisão do trabalho. Na manufatura,
não confunda, já existem algumas máquinas. Até começa a surgir algumas máquinas. O TA, por exemplo, maior, que já não precisava ser fiado manualmente, assim como antes. Já existia um TA maior, mas só que quem é que fazia todo o movimento do TA? O ser humano. Produção industrial, ferramentas mecânicas. Na Revolução Industrial, há uma mudança drástica no meio de produção. Agora eu não sou mais aquele que produz. O ser humano, o trabalhador, passa a ser aquele que alimenta a máquina. Olha, presta atenção nessa imagem que está à frente de vocês. Ali nós estamos falando de um trabalho artesanal ou de manufatura. Você vê que tem alguém tirando a medida, é a manufatura nesse caso. Tem alguém tirando a medida ali do sapato, alguém cortando o couro, outro fazendo ali aparentemente a palmilha, não sei se é a palmilha ou o solado. Então, assim, nessa imagem aqui, apesar de ser um trabalho artesanal, manual, você já vê que já há divisão do trabalho. Para fazer um sapato, que tem um rapaz ali sentado para tirar o molde do pé, você vê que está dividido o trabalho, mas todos estão participando do processo. Você vê que é algo manual ainda, todo mundo ali dentro de um espaço. A manufatura, a principal mudança é que alguém com dinheiro vai alugar lá o salão ou fazer um salão. E ali ele divide o trabalho. Então, olha, você trabalha o couro, você vai cuidar do solado, você vai colocar o cadastro, mas, assim, de certa forma, todo mundo conhece o processo. Já na maquinofatura, a utilização de máquina, divisão do trabalho, produção em série, dinâmica de tempo de produção. Olha o ser humano como vivia. No campo, quem determinava os horários era o tempo. O tempo era o tempo que nós estamos aqui, o meio. Olha, tá chovendo, eu não vou para o campo lá cultivar no meio da chuva. O dia amanhece, eu saio para trabalhar, o sol começa a esquentar, eu volto para almoçar, o sol baixa um pouco, eu volto a trabalhar, e à medida eu vou fazendo o meu tempo. O próprio artesão, ele vai fazer o trabalho dele, ele diz assim, olha, num mês eu consigo fazer, sei lá, 10 sapatos. Então, eu só pego encomendas de 10 pares de sapato. Ô, Ari, Oi. o que mais parava, assim, era os Países Baixos, ou se não, a Europa ali pro lado da Irlanda, que eles trabalhavam mais no campo. Sim. Já na Inglaterra, em Liverpool, essas cidades assim, eles continuavam por conta que era mais industrial, né? E tinha muita gente aglomerada. E ali tinha bastante mão de obra, o pessoal ia para as indústrias. Só que o fornecimento de alimentos, vamos supor, lã para poder fazer roupa, vinha dos outros países, né? Sim, a Inglaterra ela vai ser pioneira, lógico. O processo de revolução, aqui mais para baixo nós vamos falar que o porquê Inglaterra. O porquê que acontece na Inglaterra. No próximo slide nós vamos começar a falar disso. Mas já está dentro disso daqui. O que acontece? Passa pelo processo... nós estamos falando do final do período medieval, do período feudal. O que vai acontecer? A população vai aumentar. À medida que a população aumenta, o campo já não dava conta. Então, os senhores feudal começam a expulsar alguns camponeses do seu feudo. Esses camponeses procuram a cidade e se dá no processo do finalzinho que nós estudamos lá, das cruzadas. Com as cruzadas, as cidades começam a voltar a fervecer, a ter movimento, né? Então, as feiras começam a surgir daquilo que vinha das cruzadas. Os produtos que sobravam no feudo, agora, invenção das churras, que era uma espécie de arado movido a vários animais, eu consigo produzir mais
com menos pessoas. Então, o que acontece? Se eu produzo mais, me sobra. Os feudos eram sustentáveis. Aquilo que me sobra vai para as feiras para ser vendido. E aí começa a surgir o comércio. Nesse processo de mudança e enfraquecimento do feudalismo, na Inglaterra vai passar por um processo chamado de cercamento. Então, os campos vão ser cercados, as áreas comuns que tinha nos feudos vão ser cercados para a criação de ovelha. Olha, se a população está aumentando, nós precisamos de mais roupa. A primeira indústria assim básica que mais começou a surgir foi a indústria têxtil. Então, a Inglaterra, vamos lá, o porquê dela? Ela dominava os mares, ou seja, a marinha inglesa, nós já estudamos na questão napoleônica, era fortíssima. Se ela dominava os mares, tinha acesso a outros países, e aí comércio aumenta, eu começo a comprar matéria-prima, ela está passando pelo processo de industrialização, desenvolvimento do mercantilismo, abundância de carvão e ferro, a Inglaterra tinha muito, e ali com a mudança no sistema político da Inglaterra, que a Inglaterra primeiro passa pela Revolução Gloriosa, o que vai ter uma monarquia constitucionalista, então os burgueses começaram a tomar conta da política, se elegendo os deputados, indo para a Câmara, eles vão incentivar o comércio. E aí, investimento privado, ou seja, esses burgueses enriquecidos vão financiar as fábricas, e o incentivo do governo, que agora já era um governo mais liberal, já não era um governo ditatorial não. Um governo, estaria dentro de ditatorial, mas não cabe a palavra nesse momento, não é um governo, uma monarquia absolutista, que o rei mandava, as decisões eram tomadas dentro do parlamento. Então, a Inglaterra vai ter as condições necessárias. A Revolução de 1760, a primeira revolução, no caso, acontece na Inglaterra, o pioneirismo inglês, acúmulo de capital, atos de navegação, Revolução Inglesa, sistema de crédito e financeiro bem desenvolvido. Então, quando o dono da fábrica precisava de financiamento, a Inglaterra já tinha estrutura para isso. Controles capitalistas do campo, então os enclosures, que a tradução é cercamento. Então, eu começo a cercar o campo para criar ovelha, para ter lã, para produzir as roupas. Melhoria dos métodos de produção e aumento da produtividade. Liberação de mão de obra. O que é essa liberação de mão de obra? Se eu estou produzindo mais no campo, usando ferramentas mais modernas, eu mando o pessoal embora, esse pessoal vai para a cidade, ele vai procurar emprego. Então, a mão de obra lá era vasta. Então, Professor, pago pouco. Oi. Não, pode terminar, pode concluir. E eu falo. Não, pode falar. Ah, tá. Eu ia falar assim e daí surgiu as primeiras classes trabalhadoras, né? Por conta que tava havendo muito exploração da questão industrial, né? Isso, aí nós vamos falar aí do ludismo, que é uma tentativa aí de solicitar ou de requerer do governo inglês algumas medidas para proteger esses trabalhadores, e por não ser atendido, esse povo vai à luta e vai buscar os seus interesses. Aí começa a ter o cerramento, de fato, entre burguês e operário. Chega uma hora que a população que cansa de ser explorada, e chega uma hora que ele diz assim, beleza, você tem um meio de produção, mas nós, reunidos, também temos força. Se nós cruzarmos o braço, vocês vão produzir com o quê? E aí começa essa luta de classe, onde quer melhoria do trabalho, o trabalhador começa a manifestar, começa a fazer movimentos aí, o que vão dar origem às greves. Crescimento populacional, voltando à aula aqui, o aumento na produção de alimento e o progresso da medicina no combate às epidemias. Então, nesse finalzinho aí, essa tecnologia que vai surgindo vai aumentando a população. Se tem mais comida, gente, as pessoas
vão ter mais filhos. Então, assim, alimentos de sobra. As pessoas estão morrendo menos, porque começam a controlar as epidemias. Então, aumento populacional. O campo já não dá conta dessas pessoas, dispensam esses trabalhadores que vão para a cidade e ali a mão de obra é farta. Por isso que a Inglaterra vai ter ali as condições necessárias. Primeira condição, um governo que já tinha ali no seu meio os burgueses, que eram os grandes comerciantes. Esses grandes comerciantes passam a virar industriais. Então, olha, eu tenho que produzir. E se eu tenho mais gente para comprar, se eu domino o mar e eu estou indo ao encontro, aí nós vamos ver, por exemplo, o surgimento do primeiro motor a vapor. Olha, antes eu precisava depender dos ventos para poder locomover pelo mar. Agora eu já tenho embarcações a vapor. O processo se torna mais rápido. Eu saio da Inglaterra, venho até o Brasil, retiro a mão de obra, matéria-prima, levo de volta para a Inglaterra, trago produto industrializado para toda a América e Europa. É isso que vai causar essa revolução toda. A posição geográfica, próxima das colônias dos países europeus, a Inglaterra está próximo das colônias e também dos países europeus. Matéria-prima, reserva de carvão mineral, ferro, algodão das colônias. Burguesia no poder, Revolução Gloriosa de 1688. Então, assim, quando a burguesia toma o poder, meu amigo, o burguês ele começa a incentivar cada vez mais o lucro. A ética protestante, estímulo ao lucro. Enquanto a Igreja Católica condenava o lucro, a usúria, a Igreja Católica dizia que a usúria era pecado. A ética protestante dizia o lucro é bênção de Deus sobre a terra, é fruto do seu trabalho, então não tem nada de errado em lucrar. Se você está trabalhando, é justo que você lucre com o seu trabalho. Então, muda a ideia, a mente da população. Tudo isso, gente, eu estou fazendo isso em uma aula, vocês estão vendo, em 1688, nós estamos falando do século XVII, a revolução vai acontecer no século XVIII. Então, toda essa mudança não se dá num passe de mágica. Não foi de uma hora para outra que alguém decidiu, cansei de ser artesão, vou virar dono de uma manufatura. É um processo. À medida que à medida que a população vai aumentando, eu preciso de mais produto, então eu tenho que melhorar os meios de produção. À medida que a manufatura já não dava conta desse produto, porque se a manufatura desse conta, o burguês ia dizer, é mais barato do que ter uma máquina, então deixa a manufatura. Mas chega um momento que aí já tem independência do Brasil, já tem independência das Américas aqui, então eu preciso de mais produto ainda. Quanto mais mercado consumidor eu tenho, mais produção eu preciso. E aí as técnicas vão melhorando. É o que acontece até os dias de hoje. Esse aqui é o enclosure, que é o cercamento. Então, esse território antes, que está aí na tela do computador, era as chamadas áreas comuns. Os feudos eram divididos em manso servil, manso senhorio e manso comum, que era as terras onde todo mundo produzia juntos, tanto o senhor feudal quanto os camponeses podiam criar seus animaizinhos nesse manso comum. Com a necessidade... Ô, professor, é meio que o sistema aprimorado, o sistema colonial aprimorado, né? Sim. Aí eles vão fazer o quê? Opa, beleza? Já que eu estou precisando de território, de pasto para criar ovelha, onde eram os mansos comuns, eles começam a cercar. Então, com o cercamento, começam a criar mais ovelha, só que é uma coisa, o seu camponezinho lá, seu José, ele criava as suas vaquinhas, mas ele não tinha terra. Elas pastavam nesse manso comum. Agora, com o cercamento, aonde eu vou criar
a vaquinha para ter leite. E aí esse cara que ficou desapropriado, ele vai procurar meio de sobrevivência na cidade. Principais avanços tecnológicos. Motor a vapor de Thomas Newcomen, não sei como pronuncia esse nome. Ele cria o motor a vapor. Com o motor a vapor, facilita a navegação, começa a aumentar a produção. Então, a força motriz agora é a carvão. Então, a facilidade de produzir é maior. Aí está o motorzinho a vapor. Tinha lá uma espécie de... Eu esqueço o nome disso aqui, uma serpentina. O forno ia esquentar, criava lá o vapor que gerava lá a roda aí, que ia movimentar as máquinas. Você deve ter visto isso, eu acredito, em física. Se não viram, vão ver com a Edileuza. Foi isso mesmo. Mas eu... A gente viu. Já viu, né? Então, esse era o processo. Então, preste atenção que tudo vai acontecendo, gente, está interligado. Olha, são revoluções na área da física que vai aumentar a questão da indústria. Então, com esse aumento do vapor, aí tem olha, já que nós temos um motor a vapor, aí tem um tal de Edmundo que vai dizer assim, rapaz, eu vou criar um tear a vapor. Já que tem o motor, já que existe um motor que vai dar a força motriz, eu crio um tear que vai ser movimentado pelo mesmo processo a vapor. Olha, enquanto precisa lá de tantas pessoas para movimentar um teazinho lá, agora eu só preciso de alguém controlando esse TA, ou seja, abastecendo ele com a matéria-prima e alguém cuidando da caldeira. Lá na caldeira tem que ter um trabalhador para estar alimentando ele com carvão. Opa! Então, nesse processo, imagina quantas pessoas foram dispensadas de trabalho. A tecnologia, ela nos traz conforto, mas, por outro lado, ele traz transtorno também. É muito fácil chegar para você e dizer assim, mó da hora, né, gente? Olha, tem um robô lá na fábrica da Volks que ela faz todo o processo de pintura. Show de bola! Olha, agora não precisa mais de tanta gente trabalhando. Beleza. E essas pessoas vão trabalhar onde? Os avanços tecnológicos melhoravam a condição de vida das pessoas, aumentava o lucro de alguns, mas trazia transtorno para outros. Porque tirava o emprego. Tirava o emprego. Aí onde está? Aí é um TA mecânico, sem contar que esses grandes TA, gente, ele tinha lá os negócios de aço que fazia o processo do TA mesmo, de juntar lá os fios, que muitas vezes o espaço era pequeno para um homem entrar para fazer, lá quando quebrava um fio, lá tinha que emendar. Quem que tinha que trabalhar? As crianças. Nesse processo, aumenta muito o trabalho infantil, porque era um trabalho barato, havia a escassez de alimento, então as pessoas tinham que trabalhar de qualquer jeito, não tinha opção, e facilitava essa questão de entrar por dentro das máquinas, espaço que não cabia um homem, manda uma criança fazer. Acidentes aconteciam, ok, substitui a criança. Era simples assim, substitui o trabalhador. Não havia garantia de trabalho, não havia segurança. Se hoje, com todos os PIs, produtos de segurança que nós temos hoje, vocês que estão fazendo cursos técnicos aí, vocês devem estar, quem está para o lado da indústria, lógico, deve estar ouvindo falar muito dessas questões dos PIs, dessa questão da segurança do trabalho, que é uma questão muito prezada hoje. Você imagina naquela época, quando alguém perdia um braço, tinha tanta gente, era só colocar outro no lugar. Mas como ficava a situação daquele cara que perdeu o braço?
não tinha INSS, não tinha seguro, não tinha nada. Então, essa pessoa era dispensada e mandava outro para o lugar e pronto. Simples assim. A embarcação de Robert Fulton, não sei se pronuncia assim, mas a embarcação a vapor. Lembra das primeiras caravelas que saíram lá em busca do território da Índia, lá, todo esse processo. Quantas caravelas se perderam no mar, foram destruídos por tempestade? Quantos ficavam à deriva, esperando um vento? Olha, agora não. Eu só preciso de carvão e gente para manter a caldeira acesa. Uma viagem que durava meses, agora passa dias. Então, matéria-prima chegando cada vez mais rápido na fábrica. Por outra vez, produtos industrializados cada vez mais chegando nas colônias, nos países mais distantes. Lembrando que as colônias eram proibidas de ter manufatura. Então, pela metrópole. Quando vem o processo de independência, não é de uma hora para outra que começa a industrialização. A industrialização brasileira, por exemplo, ela só vem muito tempo depois. Acaba a escravidão, depois que a escravidão acaba, começa a surgir as primeiras indústrias. Então, e ainda eram bem rudimentar. Então, o que acontece? Era mais barato comprar produto industrializado inglês. Como hoje. Hoje em dia, o que acontece no nosso caso? Muitas coisas que nós precisamos, compramos da China. Porque para o burguês, ele está pouco se lixando se a questão de geração de emprego. O burguês quer saber o seguinte, olha, para produzir no Brasil sai caro, porque aqui tem lei trabalhista, tem um monte de regras aí, por isso você vê sempre falar na fala do presidente atual, que as leis trabalhistas são um entrave para a economia brasileira. Ou seja, querem fazer dos países subdesenvolvidos o mesmo processo que existe na China. Olha, o cara lá na China precisa de produzir tanto chip, o cara vai lá, aluga um galpão, contrata tantos trabalhadores, terminou de produzir, fecha o galpão e vira que segue. Então, tudo tem seu custo, né? Ele coloca na balança, mas aí diminui pro lado da democracia, né? O cara se lasque a democracia, se lasque a parte humana. O que é que pesa mais? O lucro. Se eu tenho que produzir... Olha, esses tempos atrás, uma coisa que eu fiquei chocado, eu comprei uma máquina lavar e queimou a bomba. E aí eu chamo um rapaz, um tempo atrás, já faz um tempinho, para vir ver a máquina, para consertar. O cara chega aqui, vira a máquina de lado, e eu só olhando. É a bomba. Eu falei, poxa, tem conserto? Ele falou, não, é muito mais barato colocar outra. Aí ele tirou a bomba, soltou um parafuso, encaixou um trequinho lá, pôs outra, eu olhei, fiquei olhando, falei, caramba, peguei a bomba, uma Consul, teoricamente, tem fábrica dela aqui, made in China. Ou seja, só é montado aqui. As peças vêm tudo pronta já. Daquele dia para cá, eu falei, dá problema? Eu falei, opa, é bomba? É só ir lá comprar, põe no lugar, aperta um parafuso, porque eu vejo que não tem mais um trabalho mecânico. É simplesmente substituir peças que já vem pronta lá da China. Então, sai mais barato para o empresário, que se exploda, é isso que ele vai fazer. Nesse meio termo, vem aí o surgimento do locomotiva a vapor. Então, mais rápido os produtos chegam. Olha, para lugares mais distantes, dentro do próprio país, o que acontece? Eu faço as linhas férreas, que produz, me traz até o porto. Chega no porto, entra num barco a vapor e vai para outra cidade. E assim sucessivamente. Tudo isso dinamiza o processo. Nesse meio tempo, surgem outras coisas, como, por exemplo, a invenção do telégrafo. Então, agora, eu não preciso mais que uma pessoa saia de tal lugar para ir vender em outro. Agora, o cara manda um telégrafo. Olha, preciso de tantos
toneladas de ferro, de minério de ferro. Ok. A ordem chega lá em questão num tempo bem reduzido, e nisso o produto vai para a linha de produção, vai ser, ou melhor, sai das minas, vão para essas embarcações, chegam na fábrica cada vez mais rápida. Com isso vai o quê? Consolidar o capitalismo e do poder da burguesia. Então, cada vez mais esse burguês, ele vai estar forte, ele vai estar influente nas decisões políticas. Então, hoje em dia você fala assim, o homem mais poderoso do mundo é o Trump. Muito longe disso. O que é os homens mais poderosos do mundo estão por trás do Trump. É aqueles que colocaram ele no poder. E assim em todos os países do mundo. Os presidentes, os governantes, nada mais, nada menos são do que uns fantochinhos na mão do grande capital. O capital manda no mundo. Se Trump, seja lá quem for, fizer algo que desagrade o capital, ele é retirado do poder imediatamente. Basta vocês verem todas essas mudanças que teve no Brasil e pelo mundo, tudo gira em torno do capital. A economia cai, o governo cai. Então, assim, o poder não está na mão de uma pessoa ou de duas pessoas. Está por trás de uma coisa chamada capital. É ele que gera o mundo. Oi. Desculpa, mas então a consolidação seria essa diferença de poder? Consolidação é, dizendo assim, realmente chegam no poder, está consolidado, está instituído. Agora, já não depende de um governo ou de outro. O capitalismo gira o mundo. Não tem como a gente nos escondermos disso ou ficarmos alheio a isso. Basta vocês ver Cuba, que é um país que vive dentro do comunismo e não abriu-se para o capital por diversas consequências. Vocês vão ver isso no terceiro ano. Não é simplesmente não deu certo porque não deu certo, não deu certo porque não deixaram dar certo. Porque a China fala assim, mas a China não é comunista? Ela é comunista na política, mas abriu o mercado para o capitalismo. Então, tem os bolsões capitalistas. Então, o que acontece? Hoje em dia, o capitalismo, o capital, ele domina o mundo. Então, hoje em dia, não dá para a gente imaginar, e nenhum empresário, ninguém vai se dar bem se ele não levar em conta as questões do capital. Porque você pode dizer assim, poxa, Ari, mas o que é que você está dizendo? Está dizendo que todo burguês é filha da mãe, ele é pilantra? Não necessariamente. A questão é, se ele não agir assim, a empresa dele quebra. Se tiver alguém lá que fique preocupado, eu não vou modernizar a minha indústria porque eu não quero mandar funcionário embora, esse cara vai se quebrar, vai à falência e outro tomará o lugar. A lógica capitalista, ela está muito além de pessoas. Você entendeu? Ou seja, é a lei do mercado. Eu tenho que produzir cada vez mais, gastando menos. E é isso que acontece na Revolução Industrial. A tentativa é sempre de quê? Produzir cada vez mais, gastando menos. Se para isso tem que dispensar pessoas, fazer o quê? Então, telégrafo, como eu falei aqui, de todos os barcos, vapor, locomotiva, depois das comunicações como telégrafo, posteriormente o telefone, aumento da produtividade, redução de preço, esgotamento dos recursos naturais. Olha as consequências. Olha, acontece tudo isso. Hoje a gente vem falar muito a questão da Amazônia, que não sei o quê, blá, 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 blá. Gente, não sei, os países lá da Europa mandando milhões para preservar a Amazônia e tal. E aqui, eu faço um adendo. Lógico, eu jamais concordaria com quem está aí no poder, não vou falar o nome dele para que não gere processo. Eu não concordo com nada de que ele faz ou quase nada. Mas uma coisa que ele diz é o seguinte, olha, os europeus
europeus não cuidaram das suas florestas e agora querem decidir sobre a nossa. Mas basicamente foi isso. Nesse processo de industrialização da Europa, os produtos naturais, o carvão, as árvores foram destruídas para abastecer a indústria. E hoje em dia o que acontece? O planeta, de forma geral, é carente desses recursos naturais e aí eles tentam preservar, gastam milhões, porque eles sabem o seguinte, olha, se nós deixarmos e lá for acabando também, o mundo vai entrar em colapso, o planeta vai entrar em colapso. Então, essa preocupação não é de bondade e amor à natureza. Não, nós não cuidamos do que é nosso e hoje em dia gasta-se milhões para tentar preservar a floresta amazônica e está sempre no centro das discussões por causa da questão de que a Europa inteira foi destruída, esgotaram os recursos naturais europeus. Então, o uso inconsequente. Aprimoramento da produção em série, Fordismo e Taylorismo, expansão do imperialismo e busca de matéria-prima a mercado e consumidores fora da Europa, desencadeado um processo de conquista, partilha de vastas áreas territoriais entre as potências europeias industrializadas. Então, nós estamos falando agora do imperialismo, nós já estamos quase entrando na questão que vai gerar aí a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Porque a busca de mercado, a Europa inteira buscando esse mercado, aumentar a sua área de influência, a divisão, por exemplo, da África, a colonização da África e do Oriente, ali da Oceania, vai causar aí o chamado imperialismo, a tentativa dos grandes impérios. E aí, nessa linha de produção, o Fordismo, vai gerar o que nós vamos chamar, que Marx vai chamar, de alienação. O que é essa alienação? Agora, aquele trabalhador que eu falei no início, que era o artesão, que conhecia todo o processo, ele nada mais é do que um alimentador de máquinas. Esse cara que conhecia todo o processo, ele agora só tem que colocar a matéria-prima. Olha, o que é que você faz? Eu trabalho na Ford. Você faz carro? Não, eu só aperto o pneu. Eu só parafuso o pneu. Você trabalha onde? Trabalho na Volkswagen. Nossa, é você que produz os carros da Volkswagen? Não, a minha função lá é apertar o parafuso da porta. Então, o cara está na linha de produção e a função dele é só fazer aquele movimento. No filme de Charlie Chaplin, vocês vão ver lá, é cinema mudo, mas você vê lá aquela questão. O apito da fábrica a fábrica apita, eu saio correndo que nem louco. Aperta parafuso, apita para o almoço, apita para voltar. Blá, blá. Então, assim, eu já não sou mais dono do meu tempo. Essa é a questão. Antes, eu fazia meu tempo. Agora, eu vendi meu tempo para a fábrica e eu tenho que dar produtividade para ela. E essa mudança que vai acontecendo vai mudando as relações entre seres humanos. A relação que existia, a relação de comunidade, tinha um casamento, todo mundo junto, tinha, não sei, uma necessidade de alguém, quebrou a carroça, o outro trazia. Essa solidariedade vai sendo substituída gradativamente para essa questão do tempo-relógio, onde eu tenho que estar sempre preso a ela, levanto de manhã, vou para a escola, chego tarde, faço lição, vou para o curso, volto. Então, cada vez mais você é menos dono do seu tempo. Então, essas consequências vão até os dias de hoje. Primeira explosão demográfica, que nós já falamos, urbanização intensa, formação de duas classes, burguesia industrial e proletariado, surgimento do capitalismo financeiro. Então, surge agora, nós estávamos falando do industrial, do comerciante. Agora surge também os grandes bancos que controlam as indústrias por meio de compra de ações e da dependência financeira, empréstimos. Então,
Hoje em dia, você vê lá uma grande fábrica, você fala, nossa, o dono da Volks deve ser o cara. Aí você vai ver, ela é aberta ao capital. São tantos donos que você nem imagina. São ações que são vendidas, fatias que são vendidas para o mercado, que não existe mais um grande dono. Você vai pegar hoje em dia, vira e volta e vai falar assim, fusão de não sei o quê. É o quê? As grandes grupos financeiros que estão comprando tudo. Então, você vai ver lá, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, é um dono só. Mantém os nomes, mas o dono que eu estou falando, não uma pessoa, mas um grupo que ali cada um tem suas ações. Então, o capitalismo financeiro é ele que está dominando o mundo. Empresta dinheiro, tá aqui, vai dali. Você está cada vez mais dependente dos grandes bancos. Basta vocês verem aí, todo ano mostra aí o lucro da família dona do Itaú, do Bradesco, são bilhões. Por quê? Porque eles têm negócio em tudo. Eu tenho ação em tudo. Os grandes ricos não são donos de uma ou duas coisas. Eles fazem negócio com o mundo inteiro em diversas áreas para quê? Se caso uma coisa não der certo, outra dá. Basicamente é isso. E aí? E essa consequência para o ser humano? Trabalho humano foi sendo substituído ou regrado pelas máquinas. O trabalhador tornou-se operador de máquinas. Eu não sou mais o cara que produz. Eu só opero uma máquina que produz tudo. O ritmo da vida do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza e passou a atender a necessidade da produção, o uso do relógio, o uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas e êxodo rural. Cada vez mais a pessoa saindo do campo e indo para a cidade. Oi. Incentivo para a criação do movimento ludista, não foi? Vamos chegar a ele daqui a pouquinho. Já vamos chegar a isso aí, mas é isso mesmo, tá? É esse processo que vai gerar aí esses movimentos. Divisão social, burguesia, proprietária das fábricas, das máquinas, do comércio, da rede de transporte e dos bancos. Lembre sempre, gente, eu já falei para vocês, não sei se para vocês ou para o terceiro, não confundam. Você pode ser um funcionário de uma grande empresa, de um grande banco, e ganhar 100 mil reais por mês. Você não é um burguês. Você é um proletariado. Se existe uma coisinha chamada salário, você não é burguês. Porém, mas eu queria ser um assalariado. Lógico, existem pessoas assalariadas com condições bem melhor que outras, mas não faz dele um burguês. Mas o cara mora em Alphaville. Ele não é um burguês. O que determina o que é um burguês é o cara ser proprietário das fábricas, das máquinas, do comércio, das redes de transporte e dos bancos. Eu sou o dono, sou burguês. Oi. Isso entra muito naquela questão lá do filósofo Karl Marx, né? Sim, tudo a ver com Karl Marx aqui. Então, assim, não interessa. Se você ganha 100 mil por mês, significa que você gera 200, 300, 500 mil para o seu patrão. O patrão nunca vai pagar mais do que você merece, mais do que você vale. Então, assim, mas é porque o cara é o cara. Não, você se qualificou, você tem não sei o quê. Aí o cara fala o seguinte, se eu perder esse cara aqui, ele vai para o meu concorrente, vai produzir para ele. Então, é melhor manter ele aqui. Mas ele ainda depende de ir trabalhar, de ir dar conta de um serviço, e amanhã ou depois ele pode ser despedido. Ele pode até vir virar um burguês, comprar uma fábrica, mas enquanto ele for empregado de uma, ele é um proletário. Trabalhador da indústria, vivia do salário que recebia do capitalista. Vende sua força de trabalho. Não interessa quanto você ganha. Se você recebe um salário, se você não é dono do seu tempo, você tem que trabalhar para outro, você é um proletariado. Essa é a divisão social causada aí com esse surgimento e o apogeu do capitalismo.
Econômica, desenvolvimento do capitalismo, aumento da produção de mercadoria em menor tempo, aumento do lucro e da riqueza, maior concentração de renda na mão dos donos da indústria. Ó, a concentração de renda está na mão do burguês. Ah, tal país, o salário aí é maravilhoso. Sim. Se ele paga salários maravilhosos, o lucro dele são mais maravilhoso ainda. Técnicas, avanço no sistema de transporte, principal ferrovia, analítica, vapor, desenvolvimento das novas máquinas, tecnologia, voltado para a produção de bens de consumo. Então, ecológica, maior necessidade de matéria-prima, aumento da poluição dos rios, do ar, da queima do carvão mineral para gerar energia para as máquinas, crescimento da desordem da cidade, gerando problemas desordenados da cidade, gerando problemas de submoradias, ocupação irregular, ou seja, o operário não tem dinheiro de fazer casa grandes, tal, casinha do lado de outra, não tinha rede de esgoto, aumento de doença, aumento de problemas respiratórios, aumento das doenças, acidente de trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas. A cidade e a vida operária, a adoção de novos hábitos que se chocavam com as tradições comunitárias, familiares dos moradores do campo. Já falei sobre isso. Nos centros urbanos, as festas religiosas e os casamentos, as festivais da colheita, em ocasiões que garantiam o contato e a solidariedade entre pessoas. Desaparece. As longas jornadas de trabalho, de 14 a 16 horas por dia, e não havia férias. Como é que eu ia cuidar da vida social se eu trabalhava 14, 16 horas? Chegava em casa para dormir e voltar no outro dia para trabalhar. Então, essa condição, essa relação social foi cada vez deixada de lado. O artesanato caseiro e as associações medievais de artesanato decaíram, praticamente sumiram. Expansão das fábricas atraiu trabalhadores das áreas rurais para a cidade. Muitos trabalhadores rurais foram expulsos devido ao processo de modernização da agricultura e do cercamento do campo para a criação de ovelha. Professor, Pode falar. como que era as mulheres? Como é que as mulheres elas trabalhavam naquela época? O trabalho infantil e o feminino aumenta muito nessa época. Só que é assim, a mulher e a criança ganhavam 5 vezes a menos que um homem. Acreditava-se que a mulher e a criança produziam menos, pagam menos. Então, a condição da mulher era degradante. Além de que, como se hoje a mulher tem que trabalhar fora e muitas vezes tem que trabalhar em casa, imagina naquela época como que era a situação da mulher. Porque não tinha Trabalhava a mesma quantidade e ganhava menos? Ganhava 5 vezes menos. Até 5 vezes menos o salário da mulher comparado com o salário de um homem. Máquina vista como responsável pelo desemprego e pela miséria. Longa jornada de trabalho, baixo salário, exploração do trabalhador. Trans-On Sindicato, em 1824, o parlamento inglês permitiu que as primeiras associações operárias fossem legalizadas. Então, nesse processo, vai surgir uma coisa chamada ludismo. No ludismo, foi um movimento dos quebradores de máquina. Esse operário, ele começa a enxergar a máquina como seu inimigo. Olha, essa maldita máquina está tirando o meu emprego. E aqui tem uma cartinha assinada pelo general Lutz, março de 1802, que, por causa dele, leva esse nome de ludismo. Possuímos informações que você é um dos proprietários que tem um desses detestáveis tear mecânicos. Meus homens me encarregaram de escrever-lhe fazendo uma advertência, para que você se desfaça dele. Atente para que, se ele não for despachado até o final da próxima semana, enviarei um dos meus tenentes com uns 300 homens para destruir. Além disso, tome nota que, se você nos causar problemas, aumentaremos seus infortúnios, queimando seu edifício, reduzindo a cinza. Se você tiver o atrevimento de disparar contra meus homens, eles também
tem ordem de assassiná-lo, de queimar sua casa. Assim você terá a bondade de informar aos seus vizinhos de que espere mesmo destino, se os seus tricotadores não sejam rapidamente desativados. Então, essa carta do ludismo, dos quebradores de máquina, eles começam a enxergar e começaram a quebrar os teares mecânicos, destruir, porque ele viu o TA como alguém que está tirando o meu trabalho. Olha, tinha lá tantos funcionários, agora só tem tanto, porque eles tomaram o nosso lugar. Também vem o cartismo, movimento que nasceu em Londres, em 1833, quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento a Carta ao Povo, documento com mais de 1 milhão de assinatura, que requeria voto secreto, sufrágio universal masculino, renovação anual do membro do parlamento. A recusa do parlamento em aprovar a carta desencadeou em uma onda de greve, manifestações e prisões. Preste atenção que esse trabalhador agora ele começa a se organizar, ele começa a criar meios para combater essa injustiça. E quando é permitido a criação do primeiro sindicato, associações que vão defender os interesses dessa classe operária. Eles perceberam que um contra o patrão não era ninguém, mas que centenas, milhares deles juntos vão conseguir conquistar. E aí há uma resistência do parlamento, mas devido a diversas manifestações, eles vão conquistando seus direitos. Ou seja, galera, indiferente de qual viés político, filosófico que você segue, você tem que lembrar sempre de uma coisa. A consciência de classe, ela tem que ser clara. E aqui eu não estou defendendo que você tem que ser socialista, que você tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Eu, particularmente, Ari, eu não acredito nas grandes revoluções, que o mundo um dia vai ser melhor devido à grande revolução. Já não acredito mais. As forças por trás disso é tão grande, mas eu acredito em pequenas revoluções, onde nós vamos tentando melhorar a nossa vida, o nosso bairro, a nossa rua, a nossa escola. É nessas pequenas revoluções que nós temos que ter consciência que não adianta, porque eu sou religioso, que eu vou votar em quem o meu pastor manda, ou quem o meu padre manda. Só um minutinho, para não perder a linha de raciocínio. Vocês têm que ater-se... Estamos acabando, gente, é o último slide. Nós temos que nos ater a questões de que existe poderes muito acima de nós e que nós só vamos mudar isso com educação, com consciência. É quando eu tomo consciência de algo, eu saber que eu tenho que conscientizar outros. E isso é chato. E isso é difícil. Vocês nunca vão ver o Ari chegar lá vestido com a camiseta do Che, do Lula livre. Não. Eu botei uma coisa na minha cabeça, que as influências de A ou de B, acaba que às vezes nós ignoramos o que o outro lado tem de bom. Então eu só enxergo o que tem de bom na esquerda, eu esqueço que a direita, o que o liberalismo tem de bom. Então acho que a gente tem que ter essa consciência e saber, sem organização, sem consciência de causa, nós não vamos mudar nada. E não é simplesmente pegar uma bandeira, não é simplesmente vestir uma camisa, é mudança de atitude. Foi o que aconteceu com os movimentos nesse período, movimentos de classe operária, de trabalhadores. Às vezes a gente critica tanto, Ari, mas o movimento sem terra, isso, não sei o quê, blá, 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 blá. Tem um monte de coisa errada. Nós sabemos que tem gente que se aproveita desses movimentos, mas nós não podemos desclassificá-lo simplesmente porque existe um ou outro que se aproveita. Mas tem muita gente também que consegue sua casinha, consegue sua luta, mediante, ou melhor, sua conquista mediante a luta. Só para concluir, depois eu abro para a pergunta. A primeira fase da Revolução Industrial no século XVIII,
máquina a vapor, utilização do carvão e a maquinofatura. Na segunda fase, a eletricidade, motor a combustão, a petróleo, fundição de aço, início da tecnologia de comunicação, isso nós vamos ver depois. E em 1960 a 1970, até os dias de hoje, a biotecnologia, a nanotecnologia, mecatrônica, satélites, cabo de fibras ópticas. Então, assim, hoje, alguns já falam de quarta, quinta revolução industrial, mas hoje nós estamos vivendo na era da tecnologia, de tudo, do virtual, coisas que não se imaginavam. Trabalho, casa, trabalho, a relação de trabalho mudou muito. Mas, por hoje... Opa! E aí eu encerro com essa imagem de um bairro operário, poluição, rios poluídos. Então, lembrando sempre que nós não podemos esquecer de que as tecnologias nos trazem conforto, mas também nos trazem infortúnios, nos trazem a situação que nós vivemos hoje, como, por exemplo, de não termos tempo nem para nossos filhos. Quem me tinha feito uma pergunta? Ainda lembra do que ia perguntar? Professor, Pode falar. é que a Yasmin, a minha do segundo A, pediu para avisar que ela vai sair da live porque ela vai para um velório. Entendeu? Ela ia falar isso. Meu sentimento para Yasmin, que Deus conforte a família. Galerinha, alguma pergunta referente à aula? Professor, então pode dizer que do cartismo deu-se início aos sindicatos, então, para melhora do trabalho. Sim, associações que vão depois gerar os sindicatos que vão gerar aí, vão encerrar essa luta de classe. Por quê? Há um desequilíbrio muito grande. Um operário dizia que não ia fazer, manda embora, coloca outro no lugar. Mas quando uma fábrica inteira parava e fazia um piquete, que não era simplesmente parar e ficar em casa, o cara parava, ia para a porta da fábrica para impedir que outros entrassem. Aí o que acontece? Uma fábrica parada por uma hora, milhões, milhares de prejuízo. Por um dia, milhões. E aí vai acontecendo as mudanças. Eles começam a ceder. Porque, olha, agora eu não estou lutando contra eu estou lutando contra uma classe. A classe dos operadores de máquina. A classe do mecânico, que aí ainda tem assim, classe dos operários, e dentro dessas classes dos operários ainda é subdividida, que aí vai ter os operários da manutenção, operário das máquinas em geral, operário da parte administrativa, que não se sente empregado, que se acham superior, porque assim, o mundo ele é mais ou menos assim, a pessoa sobe em uma folha de papel e acha que está no Everest, ele acha que está no topo do mundo. Então, assim, é muito comum numa luta você ir lá reclamando do salário de alguém que tem uma influência, o patrão chamava ele de canto e falava, fica quieto aí, ó. Eu aumento o seu salário, te dou um X aí, e você, ó, cala a tua boca, vai fazer seu serviço. E aquele cara, opa, consegui minha conquistinha, esquece os outros de lado. E essa luta de classe, ela só vem por consciência. Enquanto eu não tiver consciência de que só vai ser bom para mim, quando for melhor para todos, nós vamos estar sempre nesse conflito. Galerinha, eu vou parar a gravação para aqueles que precisarem sair, porque já nos prolongamos demais, mas eu estou aqui por mais alguns minutos para tirar alguma dúvida se surgir, ok? Vou interromper.